Cumprimento a igreja no paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os amados a ficar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Dar início a este culto de adoração, um culto profético, amém? De louvor e adoração na presença do Senhor. Querido Deus, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te damos graças, Pai querido, por mais uma vez poder estar na tua casa, na tua presença, junto, Senhor, com os teus filhos que vieram até este lugar para adorar o teu santo nome, cultuar o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade única de poder entrar na tua presença, Senhor, para te adorar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, o Senhor cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Ah, Senhor, a tua palavra diz que as tuas bênçãos nos seguiriam, Senhor. E assim nós cremos. Nós estamos na tua presença, Senhor, meu Deus, buscando a tua face, buscando cura, buscando libertação todos os dias. Porque é necessário sermos libertos todos os dias. Porque é necessário sermos curados todos os dias, Pai. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, se faça presente neste lugar. Que o teu Espírito Santo possa se mover, possa agir. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta casa de oração, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença mais uma vez. Venha nos alimentar nesta noite, ó Pai, da tua palavra. Eu sei, ó Pai, que o Senhor já derramou uma palavra, Senhor, para que nós possamos ser edificados nesta noite, Pai. Eu sei, ó Pai querido, que nós podemos esperar muito mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja nesta noite. E, Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe a oração da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa receber os nossos louvores, Senhor, como cheiro suave às Suas narinas, em nome de Jesus. E que todas as coisas contrárias, Pai, toda palavra contrária que não provém de Ti, caia por terra em nome de Jesus. E somente o Teu nome seja adorado e glorificado neste lugar, ó Pai. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. E é, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós abrimos este culto, para a honra e glória do Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero chamar o pastor Jefferson, ele vai cantar alguns corinhos, amém? Junto com a igreja, em nome de Jesus, amém? Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao santo nome do Senhor nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A minha cegueira
amou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém? E assim aos poucos nós vamos aprendendo novos corinhos, né, amados? E se algum irmão tem corinho no coração, peça a oportunidade, amém? Para que a gente possa estar ensaiando junto com os meninos, né? Os músicos. E a gente vai aprendendo novos louvores para adorar ao Senhor, amém? A irmã Patrícia já está com a oportunidade de trazer também o louvor da harpa, amém? Este culto é um culto de louvor, de adoração, um culto profético, um culto que nós vamos estar debaixo da presença do Senhor, adorando, profetizando, amém? Trazendo a palavra do Senhor, para que nós possamos sair deste lugar edificados em nome de Jesus. Som, como ele tem hoje para o Senhor, amém? Amém. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Fecha as
A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Começamos profetizando aí através dos louvores. Amém, amados? Glória a Deus. Quero deixar alguns versículos para os irmãos meditarem. 1 Reis 17:1. Glória a Deus. Diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 18:1 e 2. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? Versículo 8. E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreneceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Eu pulei alguns versículos, irmãos, porque o texto é bem comprido, né? Mas aqui começou Elias predizendo que não choveria por um tempo. E nós sabemos que Elias foi um grande profeta do Senhor. E quando ele determinava algo pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo que estava nele, realmente não acontecia. E quando ele falou que não choveria, 3 anos não choveu na terra. E nesse tempo nós sabemos que muitas coisas aconteceram. Elias, ele foi, depois que ele profetizou isso, ele começou a ser perseguido. Então ele foi para as torrentes de Querite, junto ao Jordão. Então ali, enquanto havia água no Jordão, porque não chovia, ele ficou, e ali os corvos o alimentavam. A palavra disse que trazia pão e carne para ele. Então, queridos, era um servo de Deus que Deus guardava, que Deus realmente guardava. Assim como Deus guardava Elias nesse tempo, hoje também Ele guarda a minha vida e a tua vida. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida e você creia que o Senhor tem te guardado em todos os momentos. Amém? Glória a Deus, o Senhor tem te guardado. Seja na necessidade, seja na dificuldade, o Senhor tem te guardado. Ele guardou um homem perto do Rio Jordão e os corvos os alimentavam. É difícil acreditar? É difícil acreditar. Mas está na Bíblia. E tudo o que está na Bíblia foi escrito pelo Espírito Santo de Deus, não foi o homem. Amém? Então nós podemos
podemos acreditar, podemos confiar que o Senhor, Ele fez isso nesse tempo e Ele ainda faz nos dias de hoje. Quando as águas do Jordão foram se secando, então veio a palavra do Senhor para que Elias fosse até Serepta. E diz a palavra do Senhor aqui no versículo 17, versículo 9, aleluia, diz assim, 17:9, glória a Deus. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Antes que ele saísse ali de junto do Jordão, o Senhor já ordenou a uma viúva de Serepta para que sustentasse o profeta de Deus. Assim como hoje o Senhor nos sustenta também. Aleluia, glória a Deus. Então, e essa mulher, diz a palavra do Senhor, que ela tinha somente um pouco de azeite e um pouco de farinha. E quando o profeta chegou, o que ele pediu? Ele pediu água. E quando ela ia buscar a água, ele falou assim, olha, mas você me traz também um pedaço de pão? A mulher olhou para ele, já tinha sido ordenada pelo Senhor que cuidasse do profeta. A mulher olhou para ele e falou, olha, eu tenho apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. Vou fazer um pão, um bolo para eu e meu filho. Vamos comer e morrer, porque não temos mais nada. E o profeta falou para ela, faça o pão e traga para mim. E não vai faltar nem o azeite, nem a farinha. E quando a viúva, ela obedeceu a palavra de Deus, ela realmente fez o pão, trouxe para o servo de Deus. A palavra do Senhor disse que não faltou, enquanto ele estava ali, não faltou nem a farinha, nem o azeite. O Senhor ainda faz essas coisas nos dias de hoje. O Senhor, Ele ainda nos capacita nos dias de hoje. O Senhor, Ele ainda nos ensina. Com cada situação que acontece na nossa vida, é o Senhor nos ensinando. No dia de hoje, o Senhor ainda nos ensina. A palavra do Senhor diz que o filho dessa mesma mulher adoeceu e morreu. Mas o profeta, ainda estando ali, ele subiu ao quarto. Por 3 vezes, ele se estendeu sobre o menino e orou. E a palavra diz que ele clamou ao Senhor pela vida do menino. E o Senhor tornou a dar a vida ao menino. Amém? Então, nesta noite, o que nós aprendemos? A obedecer ao Senhor. A estar na presença do Senhor. A sermos sensíveis à voz do Senhor. Quando Ele diz, vai para o Jordão, então você vai para o Jordão. Porque é ali que Ele quer te alimentar e te dar de beber de algo sobrenatural. Amém? Quando Ele disse para você alimentar alguém, alimenta alguém com aquilo que você tem, o melhor da palavra de Deus no seu coração. Alimenta alguém que precisa ouvir isso. Alimenta alguém do seu carinho, do seu amor, da sua amizade. Alimenta alguém, porque o Senhor quer te usar assim. Amém? Quando Ele diz para você orar e clamar, então ore e clame pela vida de alguém. Ore e clame pela igreja do Senhor, porque Ele quer te usar assim. Amém? E diz a palavra do Senhor que ele foi perseguido, porque realmente não choveu. Mas ele ainda ali teve que enfrentar os profetas de Baal, né? Quando foi, a palavra do Senhor veio dizendo que ia chover, então ali ele ainda restaurou o altar do Senhor, ele restaurou, ele edificou o altar do Senhor, e ali perante os profetas de Baal, o Senhor derramou chuva do céu, amém? O Senhor derramou fogo do céu e consumiu o holocausto que Elias tinha preparado para o Senhor. E depois ele derramou chuva do céu. Primeiro o moço foi ver as nuvens, não tinha nuvem. E ele pediu ao moço, volte 7 vezes. E diz que tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E quando ele menos esperou, caiu chuva do céu. Aleluia. Porque perante a palavra do Senhor, perante a palavra do profeta, que estava na presença do Senhor, o Senhor pôde fazer todas essas coisas. O Senhor pôde fazer todas essas maravilhas.
E hoje eu e você, se nós estivermos na posição que o Senhor requer de nós, nós podemos ser usados na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes nós pensamos, eu sou tão pequenininho, eu não tenho nada a oferecer. Oferece aquilo que você tem. O pouco que você tem aprendido, o pouco que você tem ouvido da parte do Senhor, o pouco que você acha que é pouco para você, mas pode ser muito para alguém que precisa ouvir a tua voz, a tua profecia, o teu louvor. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero chamar o grupo de louvor em nome de Jesus para nós adorarmos ao Senhor junto com a igreja, amém? Convido a igreja a ficar de pé, aleluia. Eu creio que o seu louvor é uma oração na presença do Senhor. Creio que o seu louvor são profecias que saem da sua boca nesta noite, em nome de Jesus. Som. Oh
Deus. Incendeia, Senhor, nossos corações. O Espírito Santo, Pai, venha fazer a sua vontade, Senhor. Você tem toda a liberdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Está aqui, corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. Do destino, da mesma que corre o passado, não que sacia a fome, a morte que parece é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória.
faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Tudo que aconteceu, a mesma que no passado, como sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. É você. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Só pressão. Rodeado de glória, desadorar 24 horas, o serafins santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E o homem é falho, e por os lábios o que o Deus tão grande, assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não ao teu chamado, se desce o céu para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Vem aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir.
A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como diz irmão, se o Senhor já derramou da unção, amém? Glória a Deus. Nosso pastor, às vezes ele prega, a gente pede para o Senhor, né? E o Senhor derrama. E o que você vai fazer com aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida? Amém? Então é preciso que nós prestamos atenção naquilo que nós pedimos ao Senhor, né? Às vezes nós pedimos, eu quero louvar. O Senhor nos dá essa oportunidade e nós nos calamos. Às vezes a gente fala, eu quero falar da tua palavra, eu quero falar do teu amor, eu quero levar o teu amor, eu quero falar do Evangelho. O Senhor dá um pouquinho de direção, de discernimento e nós nos acomodamos. Aleluia. Então é preciso prestar atenção naquilo que nós pedimos ao Senhor, porque Ele derrama unção. Amém? Ele derrama unção. Mas é preciso de verdade estar disponível. É preciso de verdade estar separado para fazer aquilo que nós pedimos na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao grupo das irmãs, né, que hoje nos deram a oportunidade de poder estar ensaiando. Hoje é o dia das irmãs ensaiarem. Mas como o quinto domingo seria dirigido por nós, o grupo de louvor, as irmãs nos cederam um tempo de ensaio. Eu quero agradecer às líderes, nossas pastoras Regiane e pastora Ana Paula, em nome de Jesus, todo o grupo de irmãs, amém? O Senhor continue abençoando, em nome de Jesus, derramando bênção sobre a vida das irmãs, amém? Já quero também dar a oportunidade para as irmãs adorar ao Senhor nesta noite, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Mais Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidar a igreja para se manter de pé, louvando conosco esse louvor, amém? Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído assim ele perdoou, foi
Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando o grupo de irmãs. Cântico de vitória em nome de Jesus. E aproveitando essa oportunidade, irmãos, apresentem nossa irmã diaconisa Tamires, amém? Essa semana ela não passou bem, hoje ela não pôde vir. Vamos continuar apresentando a irmã em oração, amém? Glória a Deus. Nosso pastor Jefferson vai trazer a palavra de oferta e os irmãos se preparem para adorar ao Senhor com as ofertas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a amada igreja do Senhor a abrir as vossas escrituras no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, onde faremos menção da palavra do Senhor nos dízimos e ofertas. E a palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, é uma noite de adoração, uma noite profética na casa do Senhor. Mas a casa do Senhor também necessita das ofertas e dos dízimos para que possamos manter esta porta aberta. Todos nós temos nosso compromisso mensalmente. Uns têm casa para pagar, outros têm o seu imóvel próprio. Mas no momento a casa do Senhor ela necessita da oferta e dos dízimos para manter esta obra e esta porta aberta. Porque sem as ofertas e os dízimos não poderemos estar num lugar abençoado como este. É tudo permissão do Senhor, através da oferta e dos dízimos que os irmãos têm contribuído nesta casa de oração. Então pegue a sua semente nesta noite, com o seu coração alegre. Eu quero nesta noite orar por cada um que vai ofertar e dizimar, em via de espécie ou em modo Pix. Não sei o modo que cada um vai ofertar nesta casa. Não fique constrangido se você não tem a sua semente, mas saiba que o Senhor conhece a cada coração e cada coração que está disposto a ofertar nesta noite na presença do Espírito Santo de Deus. Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar sobre vossos pés, para que eu possa estar abençoando os dizimistas e ofertantes. E você que não tenha, saiba que Deus conhece o seu coração. Saiba que o Senhor conhece as nossas necessidades e sabe o quanto nós temos um coração abençoador na casa dele. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua amada igreja, a qual nesta noite, ó Deus, diante da tua santa presença, trará os dízimos e ofertas sobre este gasofilácio, Pai. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que cada irmão, ó Deus, que neste momento entregar o seu melhor, a tua semente, ó Deus, na tua casa. Aqueles, ó Deus, que irão, ó Deus, ofertar e dizimar modo Pix. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa intenção, o nosso coração, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar uma bênção tal sobre o teu povo. Aqueles, ó Deus, que não têm, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor, ó Deus, sabe, ó Deus, o que eles têm sobre o vosso coração. Mas estamos aqui nesta noite, ó Deus, num ato profético, ó Deus, e eu quero, ó Deus, te pedir que o Senhor venha abrir portas de emprego, aqueles que estão à procura, Pai querido. Quero te pedir que o Senhor, ó Deus, nesta semana, traga, ó Deus, promoção na vida daqueles que almejam crescer em cargos, ó Deus, no seu trabalho. Meu Deus e meu Pai, como ministro da palavra do Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que as bênçãos do Senhor fluam, ó Deus, sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quero te ver.
Glória a Deus. Quero te tocar, quero te ver, quero te abraçar. Nós estamos preparados, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ser abraçados por Cristo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já quero agradecer a nossa oportunidade, a oportunidade do grupo de louvor na direção deste culto. Em nome de Jesus. Nós agora vamos ouvir a palavra, com o nosso pastor Edivaldo. Gostaria de pedir para o presbítero Fábio fazer uma oração, para o servo de Deus que vai trazer a palavra. As considerações finais é pastor Emerson. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente orar, pelo culto, pela palavra, pela vida do pastor, que vai trazer a palavra. Tenho certeza que Deus já falou no seu coração, E aí, cabe a nós agora, amados, reter, levar a palavra do Senhor Jesus. Estenda suas mãos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que eu já te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa, te adorando, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre o teu filho, continua derramando, Senhor, mais e mais da sua unção, da tua presença, de tudo aquilo que o Senhor tem do alto, das verdadeiras coisas, que são as coisas que vêm do alto. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala o nosso coração, tira toda distração, tudo aquilo que vem atrapalhar, todo laço, todo embaraço, Senhor, em nome de Jesus. Vamos sair daqui diferente, irmão, para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Pode se assentar.
mas glorificando a Deus pela oportunidade do dia de hoje. Amém? Pela oportunidade de poder estar cultuando ao Senhor, adorando a Deus. Eu até falei com o pastor Jefferson, falei, pastor, sabe quando você está com aquela vontade tremenda de adorar a Deus, que você está em casa e não vê a hora de começar o culto? Muito obrigado. Eu não sei por quantas vezes você já passou por isso, e aí você começa a refletir sobre o momento de adorar a Deus. Amém? Sobre o momento de estar glorificando o nome do Senhor, e fica feliz por algo que é tão cotidiano, tão corriqueiro, tão falado, que você conseguir ver algo grandioso nisso. Amém? E isso eu digo para mim particularmente que é uma grande vitória, tendo em vista a vida que a gente leva, a correria que a gente leva, guardando uma frase que eu ouvi aqui pela primeira vez pelo pastor Emerson, que diz: não torne Jesus Cristo alguém comum na sua vida. E isso é um perigo terrível. Isso é muito terrível. Fazer de Jesus alguém comum é a pior coisa que um cristão pode fazer. Ele é o primeiro sinal de que nós já estamos desviados dentro da casa do Senhor. Daí qualquer outra coisa, qualquer artimanha do inimigo vai surtir efeito, e com muita facilidade. Tendo em vista que a palavra de Deus diz que o Senhor tem um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do sol. Debaixo do sol. Amém? Todos. Há um tempo determinado para todos. Todo momento vivido nessa vida tem um tempo determinado pelo próprio Deus. Ele fala do tempo de nascer, do tempo de morrer, o tempo de falar e o tempo de se calar. E esse é um dos momentos em que o homem, quando torna as coisas de Deus comum, se torna muito suscetível à investida do adversário. O tempo em que Deus se cala. Amém? E a pergunta que o Espírito Santo fez subir ao meu coração é: para onde você vai quando Deus está em silêncio? Amém? Essa é para ficar com aquele barulho do grilinho na cabeça. Para onde é que você vai quando Deus está em silêncio? Quando Deus não responde às suas orações? Porque achamos que somos os mais abençoados e os mais ungidos quando ouvimos a voz de Deus. Quando vamos para o culto e falamos: Deus, fala comigo. Mas Deus fala no meu coração que, ainda que Ele se cale, mas Ele dá sinais. Aleluia. Amém? Como foi falado a princípio, Deus encerrou os céus por um período muito longo. Foi dito: o céu vai ser encerrado, e acabou, e Deus não falou mais nada. Porém Deus dá um pequeno sinal, e a Bíblia diz: não desprezei os pequenos começos, as coisas simples, porque embora Deus seja um Deus suntuoso, maravilhoso, poderoso, glorioso, Rei da eternidade, que habita acima das estrelas, amém? Amém. Ele ainda fala de forma simples. Deus não precisa do barulho. Nós somos movidos pelo barulho, pelo frenesi, pela agitação, pelo movimento. Mas Deus fala numa simplicidade tremenda. Há muitos exemplos como esse. Jesus desce do monte e o homem vem e o adora, e fala: se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Jesus não cita o Salmo 119 para ele. Jesus simplesmente fala: eu quero ser curado. Pedro está morrendo desesperado naquela tempestade com seus amigos à noite, em meio às ondas, e Pedro pergunta: é o Senhor? Se é o Senhor, então venha. Faz com que eu venha. O Senhor falou: então venha. Simples. Às vezes a resposta de Deus é tão simples que passa despercebido por mim e por você, porque Jesus se tornou comum demais. E o Senhor nos traz hoje dois exemplos. Há dois lugares para onde um homem vai quando Deus se cala, porque de alguma maneira ou aprendeu ou entendeu, né, de que Deus é o Deus que tem a voz como uma voz de muitas águas, que a voz do Senhor troveja, aleluia, que faz tremer o deserto de Cádiz. Está na Bíblia, pastor. E agora eu não estou escutando nem barulho de campainha.
você vai para onde? 1 Samuel, capítulo de número 28. Fala da história de um homem que Deus falou tremendamente com ele. E de que como Deus procederia com ele. Mas dadas as circunstâncias, a sua forma de agir, Deus se calou para com ele. E ele simplesmente pecou terrivelmente contra o Senhor. 1 Samuel capítulo de número 28. Todos abriram? Amém. 1 Samuel 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus o seu exército a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe que de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Versículo 3. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Presta bem atenção. Saul tinha tirado fora todos os adivinhos e encantadores que haviam na cidade, que haviam no país. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Primeiro ponto de um homem, aleluia, que já não tem mais a comunhão com Deus e que viu as coisas dele comum. A Bíblia diz que ao ver os problemas, Saul teme demais, se assusta, se apavora com a situação. Esse mesmo Saul, que outrora obedecera a Deus, tirando todo tipo de idolatria do meio do povo, foi o mesmo homem que ignorou as palavras de Deus pela boca do profeta Samuel, e Deus se calou com ele. E a única coisa que ele ouviu de Deus uns capítulos atrás é que Deus não era mais com ele. E o primeiro sinal de que Deus não era mais com ele é que Deus não falava mais com ele. No capítulo 10, esse homem foi abençoadíssimo. 3 palavras proferidas ao seu respeito aconteceram no mesmo dia. Ele profetizou, seu coração foi transformado em um outro coração. E ele foi reconhecido e foi até visto como um grande homem. E Deus o colocou como capitão, como comandante do seu povo. Um Saul qualquer, um homem qualquer que saiu para obedecer o seu pai, foi atrás das suas jumentas, foi cumprir e foi obediente. E o povo pediu um rei, então Deus falou: esse será o seu rei. E o próprio Samuel honrou, o trouxe para perto de si, o colocou em um lugar alto e ainda disse: essas coisas lhe acontecerão. Homens que estão descendo, profetas que estão descendo do monte estarão com instrumentos e com harpas, e você vai adorar no meio deles. 2 homens que estão junto ao sepulcro virão, aleluia, até você, e você vai estar no meio deles. Enfim, ele falou de coisas maravilosas que iriam acontecer, e todas elas aconteceram. Servimos a um Deus que quando fala as coisas se cumprem. Aleluia. E Ele não quer saber quem você é e de onde você veio. Só que a partir do momento em que Deus te dá sinais e cumpre, como Ele cumpriu na vida de Saul, a sua responsabilidade aumenta. E esta é a prova de que em alguns momentos Deus se cala. Porque depois de tudo isso, um homem comum, em uma época em que nunca houve rei, se torna rei, esse homem, o seu coração se engrandece demais. Já não obedece mais a Deus. Agora já está fazendo pelo povo e não para Deus, procurando agradar o povo. E qualquer semelhança entre as atitudes de Saul e algumas que nós tomamos não são meras coincidências, nem tampouco o resultado delas. Porque quando você faz hoje, é para agradar a Deus ou para agradar a maioria? Deus te tirou do anonimato. Deus colocou o seu nome na história.
Você era apenas um filho obediente ao seu pai, saindo para cumprir uma obrigação que ele te deu. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Cumpridor da palavra. Aí você acha graça aos olhos de Deus. E Deus usa aquele quem ele tem de mais excelente na terra para falar tete a tete contigo. É muita coisa para alguém tão anônimo? Mas Deus conhece o coração do homem quando Deus o contraria. Se conhece o coração de um convertido quando Deus o contraria. Eu e você vamos saber quando nós somos de Deus, não quando pregamos e o fogo cai, não quando oramos e os enfermos são curados, não quando proferimos um louvor maravilhoso como esse e as pessoas são aquebrantadas, mas quando Deus nos contraria, quando somos levados a ser mal interpretados pelos próximos, porque Saul correu o risco de ser mal interpretado. Deus mandou destruir tudo, mas como tudo? Olha que despojo é esse? Não, Saul, para com isso. Vamos carregar alguma coisinha boa e vamos sacrificar para Deus. Foi o que eles fizeram. Só que eu falei, que barulho é esse aí? Não foi pedido para sacrificar tudo? Não, mas eu trouxe o melhor para o Senhor. Ele trouxe, na verdade, o melhor para agradar. Será que nós não estamos querendo agradar as pessoas e dizendo que é para o Senhor? Será que estamos investindo naquilo que Deus não pediu para investir, para dizer, mas é para agradar o Senhor, quando na verdade queremos ficar bem com o povo? Esse foi um dos grandes erros de Saul. Eu não vou me entrar aqui no mérito, mas vou me entrar no mérito do que Saul fez quando Deus se calou. Porque Deus não se cala em vão. Deus tem propósito quando se cala. Porque Deus, quando não encontra mais um coração que lhe agrada, Deus não te responde. Deus já disse há muito tempo. Deus já havia dito, não sou mais como Saul, já levantei outro e deu até nome, CPF, RG e endereço. Mas Saul continuou insistindo e disse, vamos fazer porque é para o Senhor. A pergunta é, teria Saul uma segunda chance? O mesmo coração que peca, se for o mesmo coração que se arrepende amargamente, tem. Mas existem alguns pecados dos quais não nos arrependemos, estamos cheios da razão. E a maior prova disso foi dada no capítulo de número 28. Quando a Bíblia diz que, versículo 6, e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas, de maneira alguma. E aí então Saul revela o seu verdadeiro coração e prova porque Deus se calou com ele. Agora isso diante de todos aqueles que estão ao seu redor. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Para onde foi Saul no silêncio de Deus? Para aquilo que Deus mais abomina. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Saul deixou bem claro que todas as vezes que buscou a Deus, foi para si próprio. Foi para saber se ele teria vitória ou não, se ele iria garantir o seu trono, o seu reinado, se ele ia continuar na posição que estava. Saul nunca buscou a Deus por quem ele era, mas por aquilo que Deus podia lhe dar. Amém? Não tem igreja boa, não tem pastor que preste, não tem ministério abençoado nessa terra, se eu buscar ao Senhor por aquilo que Ele pode me dar, para me garantir, lá no meu trabalho, no meu casamento, porque eu preciso de garantias. Saul precisava de garantias. Então quando Deus deixou claro que não falaria mais com ele, então ele foi ou buscou outra alternativa. E o pior de tudo, amado, é que a pergunta que a gente faz para nós mesmos, como alguém sabendo de todo esse mal, ainda corre atrás desse mal? Porque o seu coração nunca esteve na verdade. Deus é bom para com você? É. Mas Ele disse que não deve fazer isso? Então eu não vou nem fazer. O importante é que Deus está sendo bom comigo. Amém? Assim é um filho. O pai me agrada muito, mas ele disse para não fazer determinada coisa. Mas eu tenho um retorno com meu pai tão grande que para mim isso é insignificante. Eu não vejo problema, mas já que ele disse que não, o importante é agradar o meu pai. Assim foi Saul.
E assim, infelizmente, são muitos crentes, muitos servos, aleluia, que estão por conveniência. Esse é o grande problema da conveniência. Porque eu quero te dizer uma coisa, você vai ser contrariado. Em algum momento da sua carreira você vai ser muito contrariado. Porque Deus vai colocar o seu coração à prova, para saber se o seu coração está nele ou está naquilo que Ele pode te dar. E a Bíblia diz que Ele então vai consultar, e presta atenção. Buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Olha o problema. Cuidado com quem você se ajunta, porque não basta você pecar, ainda tem umas pessoas que te empurram mais para a beira do abismo. Além de conhecer, fala, deram até o endereço. Sabe por quê? Porque Saul nunca foi influência no meio dos seus. Saul não conseguiu influenciar e mudar ninguém. Você atrai aquilo que você é. Então, de repente, toma muito cuidado, porque o diabo não está tendo trabalho em colocar tropeço na tua vida, não, irmão. Você está atraindo o próprio tropeço. Sabendo de tudo que eles sabiam, ainda disseram para ele: mas são seus criados, não interessa. Aquela menina era criada de Naamã, um homem potente, poderoso, leproso. Sabendo que ele adorava outros deuses, ela não glorificou os deuses dele, não. Falou: antes, se o senhor estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, lá aquele homem ia orar pelo senhor ia ser curado. Ela não deu moral para os deuses, não. Sendo criada. Se você tiver alguém que é fiel a Deus, ele não está pouco se importando com os benefícios que você dá para ele vai falar de Deus. Aquela menina não perdeu a oportunidade. Eles perderam porque era tão odiosa quanto Saul. E Saul não conseguiu mudar ninguém. Sabe quando eu sei quando muda alguém? Quando eu tento tirar o meu pé do caminho e essa pessoa me puxa. Sabe quando eu estou sendo influência dentro da minha casa? Quando eu começo a faltar nos cultos e a minha esposa ou o seu esposo começa a falar: o que está acontecendo? Por que nós não vamos para o culto hoje? Quando a pessoa começa a ver que você não entra mais para o quarto e nem fecha a porta para orar, passa tempo demais na televisão e no celular, e aquela chata, entre aspas, ou aquele chato, entre aspas, fala: ei, onde que está Deus nessa história? Correndo o risco de escutar um caminhão de você, porque a primeira coisa que você vai dizer: nem você faz, mas você é minha referência. Você é minha referência. Você não precisa ver as pessoas fazendo, não precisa ver os seus filhos orando, você não precisa ver seu cônjuge orando. Você precisa ser a influência na vida deles. Amém? Amém? Com silêncio ou com a voz das muitas águas. Glória a Deus. Versículo 8. E é bem a nossa cara quando erramos. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens. O pecado é sempre assim: você nunca raça vai sozinho. Eu saio, mas eu levo 2 comigo. E a Bíblia diz que ele se disfarçou e vestiu outras vestes. Na verdade, Saul só colocou as vestes espirituais que ele tinha. Saul não podia aparecer com as suas vestes reais. Saul não podia aparecer, vamos usar no termo hoje, de terno e gravata no centro da feiticeira. Opa, aquele ali é crente. Aquele ali é crente. Com aquele terno, com aquela gravata, com aquela roupa ali, aquele é crente. Então ele se colocou nas vestes comuns, ou seja, ele colocou, ficou parecido, igual, ele externou. E eu não estou falando de usos e costumes, pelo amor de Deus. Estou falando de vestes espirituais. Ele só externou o que ele tinha. Ele se disfarçou, na verdade ele colocou para fora. Tem muito disfarce que na verdade é o interior, é o que está aqui dentro. Mas hoje ele não fala mais como crente. Nossa, ele apareceu aqui, parecia um agente secreto. Eu nem parecia um ímpio. Não, irmão, não é estratégia não. É o que ele é. É o que sempre foi o seu coração.
é sempre onde esteve o seu coração. Ele não esteve no glória. Ele não esteve ali para dar glória para Deus, esteve ali para receber glória dos homens. Era o que Saul queria. Se disfarçou. Na verdade, eu posso dizer que o disfarce caiu. Saul revelou seu verdadeiro coração. Mas ainda assim, com tudo isso, é um momento para o homem entender: meu Deus, na verdade eu sempre fui esse homem. Na verdade essa sempre foi a minha palavra, o meu jeito de falar. E até nessa hora eu posso dizer que o Espírito Santo grita dentro do coração do homem, porque é impossível quem ouviu a